Oi, Lisane, quanto tempo, né? Oi, prof. Nossa, Bastante. menina, hoje eu peguei um trânsito para voltar para casa que não foi fácil. O trânsito hoje está bem mais intenso. É, De manhã né? também já estava. De manhã já também já estava. Boa noite, prof. Oi, boa noite. E daí, povo? Vocês estão bem? Alguma dúvida? Semana que vem tem apresentação do trabalho. Opa, deixa eu ver se tem alguém perdido aqui. Então, cada grupo terá lá 10 minutos, se passar um pouquinho, paciência, tá? Apresentar lá o trabalho, tá? Mas, né? Alguém tem alguma dúvida ainda? Hoje de manhã, Professora, oi. se a gente quiser gravar um vídeo com esses 10 minutos de apresentação, a gente pode? E Não, apresentar o vídeo ou não? Tem que ser a apresentação na hora mesmo. isso, tá? Tem que ser Tá. apresentação, apresentação, tá bom? Daí vocês ensaiam antes, né? Cada um vai Uhum. falar no seu tempo. De preferência, né, Caroline, a câmera ligada. Né? Eu acho que nós já temos que começar, né? Quem puder, lógico, né? No celular pode usar, né? Outra coisa, quem, deixa eu só abrir aqui, se tem alguma dúvida. Pode usar o celular, no celular dá, certinho para ficar aberto, né? De preferência. Tô, Deisili, pode falar. Então pode ser vídeo, pode ser slides ou fichamento, né? Não, não, é só apresentação. Você Aham, não não vai entregar tem. nada para mim. Você não vai entregar o trabalho para mim, eu não pedi fichamento. Não? Tá. Não, não. Uh-uh. É a apresentação. Vocês têm que estruturar o trabalho, escrever ele para vocês entenderem, se reunir em grupo, discutir o trabalho, estruturar o trabalho e montar a apresentação, os slides. Ah, os Né? slides, tá. Ok. Se Então lá tá. no meio da apresentação vocês desejarem colocar algum videozinho, né, de alguma coisa ligada à observação, tudo bem, Isso, né? era isso que eu queria saber. Tá? Mas não pode, o vídeo não pode tomar muito tempo da apresentação de vocês. Certo. Tá O bom. mais importante é a fala de vocês, né? Ok. Por isso, hoje de manhã, a turma da manhã tinha muita dúvida. Então, eu expliquei o trabalho totalmente, de novo, né? Mas eu acho que vocês entenderam bem o trabalho, né? Fazer lá os dados, daí descrever a observação, fundamentar, apresentar alguma intervenção, se vocês acharem necessário, as considerações finais e as referências. Professora, tudo bem se cada integrante do grupo tiver, digamos que o seu modelo de slide? Não, é um slide só. Mas é porque a gente vai fazer observações diferentes, cada um com uma criança. E daí cada um vai fazer de um jeito a observação, né? Não vai ser Não, do vocês vão ter mesmo que se jeito. reunir e discutir e integrar essas observações. Como assim integrar? Fazer uma integração, você vai, por exemplo, você, eu não, Deus o livre, é trabalho em equipe, não é trabalho individual, tá? É um slide por grupo, vocês vão montar lá o trabalho. Então, por exemplo, o Cleiton observou uma criança.
a Isabela, outra, a Gleice, outra. Os 3 são do mesmo grupo, vocês vão se reunir, vocês vão montar os slides junto, vocês vão reunir as observações. Sim, prof. Fazer uma Acho que talvez o que a Isadora quis falar é o seguinte, obviamente, cara, a gente vai fazer um grupo só, né, os slides únicos, uma apresentação só, porém, por exemplo, eu observei uma criança e a Isadora observou outra. Cada um de nós vai colocar os nossos pontos que a gente viu da criança, daí talvez o que a gente precisa linkar é uma conclusão, concluir, achar os pontos em comum, mas cada um vai apresentar a sua dentro do grupo, né, isso? Não, diferente, né? Vocês podem, por exemplo, vocês podem dividir a apresentação. Um vai falar sobre os dados dos estudantes, não é assim, a Isadora vai apresentar a criança que ela observou, a Neuza vai... Não, vocês vão fazer uma integração do trabalho. Tá? Prof, que foi falado, eu anotei aqui que iríamos falar assim, criança, não iríamos falar o nome, claro, mas seria assim, criança número 1, criança número 2, eu acho que foi isso que confundiu um pouco. Isso. Tá? Se você... Não, mas não tem problema, né? Nós temos tempo ainda de organizar, tá? E se você... O fato é esse, prof, a gente achar os pontos em comum das nossas observações, então, e daí concluir com base no livro, na teoria que a gente está usando. Exatamente. E pode ser, vocês vão fazer uma integração, tá? Por exemplo, na linguagem, nos aspectos sociais, nos aspectos afetivos. Então, vocês vão se reunir, em algum momento, vocês vão se reunir online, A Isadora vai colocar lá o que ela observou na criança dela, a Amanda dela, e vocês vão fazer lá uma discussão, tá? Porque é isso que eu quero também provocar em vocês, esse debate. Prof. Tá? Oi. Só uma dúvida. Então, o grupo vai ter que definir que tipo de observação vai ser feita e todos vão ter que fazer o mesmo tipo de observação com crianças diferentes? Não. Ou, por exemplo, eu posso observar uma criança estudando e alguma integrante do grupo pode observar a criança brincando e outra forma? Não, é à vontade, Keila. Né? Não tem... Então, eu posso observar a criança estudando, no caso, não tem problema, ou tem que ser só brincando? Vai depender de você, né? Porque você pode observar a mesma criança em espaços diferentes. Entendi. Tá? Não precisa... Por exemplo, eu vou observar ela comendo, eu atendi uma menina que tinha síndrome de Down e autismo. Então, a fono dela... resolveu ir lá na escola observar ela, tá? Porque eu falei para a fono que comigo ela comia sozinha, a fono dizia que não, Aí a fono foi lá observar ela observou ela comendo, observou ela no espaço brincando, Daí você que vai ver, né, Keila, se você... Em que espaço, em que momento também da tua disponibilidade, da criança... Tá, e a prof deixou... Só um pouquinho, Isadora, fala, Keila. Tá, e a prof tinha deixado alguns modelos de roteiros, né, para a gente usar. Tem um questionário que eu não sei se pode ser usado, aquele questionário SNAP, né? Pode ser utilizado? Eu deixei, veja bem, né, Keila, como vocês estão no segundo e terceiro período, né? Eu deixei bem à vontade, vocês é que vão criar essa estrutura, eu passei modelos, inclusive eu já montei a aula de semana que vem, eu só não passei para vocês ainda, para a turma da manhã eu já passei. Que eu coloquei lá um vídeo da Nádia Bossa, que a Nádia Bossa, ela explica muito bem como que você observa uma criança.
Nádia tá. Bossa, lembra? Ok. Tá? Vou dar uma olhada lá, então. Isso, a Nádia Bossa, ela é uma psicopedagoga, ela é doutora, tá? Ela é excelente, tem vários vídeos. É que, na realidade, eu estou deixando vocês bem à vontade, para vocês começarem a construir isso. Vocês ainda não tiveram a avaliação de desenvolvimento psicoeducacional, tá? Mas vocês já têm que começar a exercer. Vocês estão vendo lá a teoria de Piaget, tá? Vocês estão vendo. Então, vocês já vão observar a criança e vocês já vão verificar, puxa, né? Dentro da teoria de Piaget, a criança fez isso, fez aquilo, tá? Tá bom? Tá ok, então. Obrigada, prof. Imagina, Isadora. Cadê Então, a Isadora? Fala, Isadora. Só para ter certeza mesmo, assim, aqui ela falou de observar, né, em situações diferentes de criança, mas além das situações diferentes, pode ser aspectos diferentes, né, igual a outra colega do meu grupo vai analisar a questão da comunicação, né, uma comunicação no geral, como que a criança se comunica. Eu já vou pegar outros aspectos, mais do convívio social e do desenvolvimento. Isso, pode ser. Vocês é que vão organizar. Ou você vai observar a criança no todo, mas eu vou observar mais a linguagem, eu vou observar mais a afetividade. Por exemplo, observar uma criança dormindo. Alguém já observou criança dormindo? É interessante observar. Tem criança que pula da cama, né? Então, você vai perceber o quê? Né? Como é que é o sono dessa criança? Quem leu lá na amnese vai observar lá que tem dados sobre o sono. Como é que é o sono dessa criança? Que horas que ela dorme? Ela se agita? Ela range os dentes? Tá? Ela range os dentes? Aqui a Carolina, né? Eu já vejo aqui. Ela arranja os dentes, ela se mexe, ela se bate, ela é sonâmbula. Eu tive um paciente que ele era sonâmbulo. Ele abria a porta e ia para a rua. Tá? Tem aquela criança que tem enurese noturna, que muitas vezes é um problema emocional. Tá? É um problema emocional. Então, tudo isso. Tá bom? Pessoal, a Caroline perguntou aqui sobre a prof. Eu e o meu grupo pensamos em mostrar as diferenças na realidade. Pode. Tá? O que eu quero, né? Qual é o objetivo desse trabalho? Que vocês comecem a olhar para o mundo infantil com o olhar de psicólogo. Com o olhar de psicólogo. Não existe certo e errado, eu não vou condenar ninguém. Prof. Oi. Estou com dúvida aqui em relação à apresentação. Fala aqui. Vamos lá. Todas as semanas a gente tem conversado e eu entendi. Cada um vai observar, fazer suas observações no todo ou algumas percepções, dependendo do aspecto. Quando você falou que cada uma tem que fazer a apresentação e sua fala, o que nós entendemos, pelo menos aqui, eu e as meninas? A gente vai fazer a observação individual, a gente já se reuniu, conversamos um pouco sobre isso, por exemplo, como cada uma tem que falar, fala um pouco das suas observações e no final a gente faz um fechamento de todos os aspectos e observações, linkando com o livro, que a gente vai fazer o fechamento também. Tá certo isso? Você lá na apresentação você vai colocar primeiro slide. No primeiro slide, você vai colocar o nome da instituição, você vai colocar o nome do curso, você vai apresentar a equipe, o nome da disciplina, tudo isso. No segundo slide, você vai colocar
os dados que vocês têm dos estudantes no geral. Então, por isso que criança 1, criança 2, criança 3, qual é a idade que elas têm, se elas estudam, se elas não estudam, se elas vivem com o pai, com a mãe. Quem conseguiu, né, conversar com a família, coloca lá os dados e tal. No segundo slide, vocês vão fazer uma junção das observações. Entendi. Então, lá, tá. Daí, né, Gleice, daí vocês vão fazer uma junção lá. A criança 1, 2, nós observamos isso. Pode um falar, depois outro fala. Não precisa ser aquela apresentação estanque, né? Você pode mudar, uma fala, outra complementa, Sim. Igual mesa redonda, né? Depois a fundamentação teórica, depois as considerações finais e as referências. Tá? Lá na fundamentação teórica, só um pouquinho, já vou lá, Rafael, vocês podem linkar com o livro que vocês estão lendo. Não tem nada a ver, gente. Então, nós vamos linkar lá com o material da professora Ana Cristina. Eu vou postar hoje, novamente, os 4 artigos que eu passei para vocês, tá? Eu vou postar lá para a aula de semana que vem, novamente. Eu vou usar esse artigo, não, entendeu? O que eu coloquei em relação ao livro que vocês estão lendo, que é o próximo trabalho que vocês vão apresentar, é para ajudar, né? Já casa as coisas aqui, casa um com o outro. Tá, Okay? a única coisa aqui que para mim está vindo como, não sei, é novo, talvez eu não tenha entendido ou escutado, é a questão da norma BNT, né? Que a gente tinha até se preparado aqui, feito, a gente, por exemplo, a parte da apresentação das crianças, a junção, o fechamento, considerações finais, isso em um slide só, até por conta do tempo, que são 10 minutos, né? Você pode colocar um em cada slide. Em 10 minutos, eu uso 8 slides. Tá, mas é questão de capa, referência, até porque a gente estava se pautando aqui no você sempre, livro. todo slide, não é questão da BNT, Gleice, eu nem falei da BNT, é uma questão de ordem de apresentação. O primeiro slide, você coloca lá o nome da instituição e tal, e ao final, todo o trabalho acadêmico tem que ter uma fonte. Referência bibliográfica. Exatamente. Tá? Por esse, digamos, nós assistimos um vídeo, professora, você coloca lá. Nós temos que tomar muito cuidado, colegas. Todo trabalho acadêmico, ele tem que ter referência. Eu escrevo material, eu faço muitas questões para o EAD, eu trabalho com vários EADs por aí. Tudo eu coloco referência. Tá bom? Tudo bem, mas também, assim, essa quantidade de slide não é que seja obrigatório 8, mas se a gente fez em um, fazendo essa junção e o fechamento, também não está errado, né? Slide muito carregado não é o ideal, né? Você pega um slide e joga tudo lá naquele slide. Não, é que nós pensamos mesmo em, só um minutinho, é que a gente pensou mesmo em fazer no speech, falando, né? Fazendo os tópicos e... Pode falar, Elis. É que a gente fez uma apresentação, no caso, tipo aquele mural. Né, tá. Que a turma conhece, que a gente já fez um trabalho assim no semestre passado. A gente fez uma apresentação, só um mural com todos os tópicos, com os dados, a fundamentação, a gente vai colocar as considerações e mesmo as referências. Só que não é o slide tradicional. A gente pode fazer isso ou a gente tem que fazer o slide tradicional? Não, pode usar outras criatividades. Por exemplo, nós queremos trabalhar com mapa mental, por exemplo. Bem por aí. É isso aí, obrigada, Elis. Não, pode, não precisa, mas nós temos que sempre, eu sei que vocês já devem ter apresentado o trabalho, mas eu já vou dar a fala aí para vocês. É que eu gosto já de explicar, né? Primeiro você se apresenta a instituição, apresenta o grupo, o tema, né? E às vezes a gente acha que 10 minutos
é pouco, não é? Hoje mesmo eu estava conversando com o Bruno, né, lá da instituição. Você fica 1 ou 2 anos fazendo uma pesquisa, você vai no congresso, você tem 10 minutos para falar. E o pessoal entende, né? Tá bom? Rafael, agora, só um pouquinho. O Rafael faz tempo já. Fala, Rafael, senão ele está muito angustiado. Minha dúvida é assim, a fundamentação teórica tem que ser, por exemplo, eu, fulano A, fulano B, fulano C, que são o meu grupo. Todos nós temos que usar a mesma fundamentação teórica. Ou, por exemplo, eu usei o livro de Piaget sobre a inteligência, o fulano B usou o livro, sei lá, de comportamento infantil, o fulano C usou outro tipo de livro, ou um artigo, ou um vídeo, e a gente juntou tudo isso e casou uma coisa na outra. Ou precisa ser só uma fundamentação? Pode casar, né? O que nós temos que pensar é assim, ó. Eu acho que a tua pergunta, sabe, Rafael, ela é bem relevante. Por exemplo, eu observei a criança, observei mais a linguagem, eu posso fundamentar com o Vygotsky, que ele traz muito bem a questão da linguagem. Puxa, eu observei mais lá a questão motora, então eu vou lá para o Neto, eu vou lá para Valon, para Victor da Fonseca, tá? Sim, uhum. Então é isso. Uhum. E vocês podem, é isso que eu quero, né? Eu acho que a apresentação ela é muito importante, mas o mais importante, e aí Piaget traz isso muito bem, é o processo, né? Eu quero, vocês podem brigar, não faz mal, né? Hoje uma aluna brigou comigo de manhã, não tem problema, eu não me importo com isso, né? Porque isso é crescimento. Porque, infelizmente, Rafael e meninos e meninas, nós somos frutos de uma educação muito dentro de um quadradinho. Então, quando o professor sai do quadrado, ele pede uma atividade diferente, tá? Gera dúvidas. Puxa, eu estava acostumado sempre a fazer o mesmo caminho, agora eu tenho que fazer outro caminho. Eu, quando mudou lá no Batel, lá para ir para a Uniandrade, eu bati o carro quase, porque eu entrei contramão, né? Por quê? Porque o meu cérebro estava acostumado. Gente, eu fiquei uma semana resmungando, porque eu tinha mudado o caminho. Claro, Então, é uma construção, tá? É uma construção. Às vezes, puxa, né? Eu tenho que ir lá observar a criança. Eu pedi um trabalho, é um trabalho complexo, tá? Eu já te dou a palavra, Fabiola. É um trabalho complexo, mas eu entendo, que é uma construção. Esse é o primeiro que vocês estão fazendo. Tá bom? Respondi a tua pergunta, Rafael? Sim, prof, muito obrigado. É que nosso grupo estava discutindo isso um pouquinho mais dentro da aula, que cada um pegou um pedacinho diferente de alguma coisa diferente, sabe? E, de alguma forma, a gente vai conseguir casar tudo. Então, é isso que a gente estava na dúvida. Se tinha que ser uma fundamentação só, tipo, um teórico só, ou se a gente podia sair fora da casinha mesmo, sabe? Mas deve, quando eu coloco um teórico só, é para facilitar a vida de vocês. Outra coisa, nós temos que cuidar também com os teóricos. Uma vez eu fui assistir uma banca da psicologia que eu fiquei apavorada, porque a menina colocou lá Vygotsky, Piaget, Freud, Valon, Emília Ferreiro, Montessori. Gente, ela fez uma salada de fruta. Daí fica difícil. Fabiola, fale, Fabiola, que agora quem está nervosa é a Fabiola. Vai lá, Fabiola. Não tô, prof. Não, tá calma? Hoje de manhã o povo estava quente. Então, prof, eu observei uma criança na pracinha, porque eu não consegui observar alguém que eu conhecia, eu marquei com uma criancinha, mas nunca podia, daí eu fui numa praça e observei ela, tá tudo bem, né? Tá ótimo, parabéns, você saiu da casinha. Né? Então, aqui, ó, um slide, a gente coloca dados do curso, turma, nome, não sei o quê. Apresentação, hein? Isso. O segundo, os dados da criança,
idade e tudo, só que se eu não souber, eu posso chutar? Não, daí você coloca que você não teve contato com os dados. Ah, tá, entendi. Tá bom? Daí o 3, o que eu observei, o Isso. 4, a fundamentação teórica, o 5, conclusão, o 6, referências. Tá bom assim? Tá excelente. Beleza, era isso, prof. Obrigada. Mais fácil do que isso, só 2 disso. Tá bom? Deu, galerinha? Deu? Então, eu vou para os slides, né? Senão, já são 19h57. Tá tudo certo aí? Se surgir mais alguma dúvida ao final, eu explico quantas vezes for necessário. Lembrando que isso é uma construção, tá? Que eu não vou, eu vou implicar. Não. Vocês vão ver vocês vão gostar no resultado, tá? O resultado vai ser bom. E o importante é vocês se reunirem, discutirem, de repente a Lisiane estudou mais sobre um teórico, aquele sobre outro. Então, esse debate de teóricos entre vocês é fundamental, porque aqui, né, nesse modelo de aula, às vezes nós acabamos não discutindo. Então, então fica vago, né? No semestre antes da pandemia, eu fiz uma mesa redonda. Então, cada grupo levou, né, o seu caso. Gente, nós saímos lá da universidade, era 11 da noite. O guarda mandando a gente sair. De tão bom, né, de tão rico que foi. Então, o objetivo desse trabalho é essa troca entre vocês. Ok? Então, vamos ver se vai correr tudo bem aí a nossa aula. Alguma dúvida, pessoal, da aula anterior, do AVA, das perguntas? Vocês estão, o roteirozinho, os vídeos que eu tenho deixado lá, eu acho que eu coloquei alguma coisa lá hoje sobre afetividade, sobre Piaget, sobre Mário Cortella. É interessante, prof, eu vi, adorei aquele da afetividade, do professor falando da afetividade, né, em sala de aula, além da cognição, tudo, achei bem bacana, bem lindo. Eu acho que esses videozinhos curtos, eles também ajudam vocês. A Nádia Bossa, ela tem uma infinidade de vídeos. Quem tiver tempo, assista. Um outro que tem um monte de vídeo, que eu acho que ele vai ajudar bastante vocês, é o como é que é o nome dele? Ele explica sobre o processo mental da matemática. Antes de eu terminar a aula, alguém me lembra para eu procurar ele. É o Arquimedes. Ele tem são vídeos que ele explica a conservação, a classificação, a seriação, que provavelmente vocês estão vendo lá com a professora Ana, que é bem interessante, tá? Ele ajuda bastante aquele senhorzinho lá. Às vezes, eu estou aqui preparando a aula, eu coloco vídeo de algum autor para ir me ajudando, mexendo aí com os meus neurônios aí. Então, hoje nós vamos falar sobre afeto, família, escola, psicologia, né? Eu acho que está aparecendo aí, né, meninada? Sim, professora. Então, o primeiro slide, né, vocês sempre apresentam aqui o nome da disciplina, do curso, vocês e tal, né? Só que hoje existem vários modelos de slide,
existe muita coisa diferente. Fiquem à vontade, podem utilizar aí da criatividade de vocês. Pessoal, o que eu tenho que pensar? O que é o afeto? O afeto, ele não está fora do cérebro. Ele também é uma estrutura mental. Quem quiser interromper a minha fala, fazer perguntas, fiquem à vontade. Às vezes eu tenho esse meu jeitão aqui que eu disparo a falar, né? Mas pode me interromper. Ok? Então, nós temos lá o desenvolvimento do pensamento, as estruturas do saber. Esse estreitamento está ligado aqui ao afeto. Então, tanto o aspecto cognitivo, quanto o aspecto afetivo, social, físico, eles caminham juntos, um depende do outro. Ai, agora eu só sou afeto. Ai, agora eu só sou cognição. Não, é um todo. Nós temos que pensar em relação ao autoconceito. Então, que autoconceito? O que essa criança pensa dela mesma? Se vocês olharem lá na BNCC, se vocês olharem no currículo escolar, o que se trabalha no currículo escolar? A identidade. Quem tem criança pequena em CMEI, em escola infantil, de vez em quando a professora vai pedir, eu quero ver a foto, tá? Eu quero ver a foto, desenho. Por quê? O mundo começa através do quê? Da identidade, do eu. Então, aqui é muito importante. Por isso que nós estamos falando desde o início que o quê? Que esta criança precisa estar num ambiente seguro. Seguro. E isso lá no relato que vocês vão fazer, vocês vão relatar. A criança estava brincando com panelas, ela estava num ambiente que não era para ela, não era adequado para a criança. Tá? Às vezes as mães ficam bravas porque as crianças vão lá e comem os batons dela. Mas está lá, a criança não sabe, né? Vai lá e come tudo. Pessoal, a autoestima. Tanto a autoimagem quanto a autoestima está relacionada aqui a essa construção. Então, muitas vezes, um adulto que tem um sentimento de menos-valia, onde é que está o problema? Lá na primeira infância. De 0 a 3, de 0 a 6, de 0 a 8, a 10, até a pré-adolescência, 0 a 11. O que ele ouviu? Que tipo de reforço ele ouviu? Eu falei hoje sobre a enurese noturna. A enurese noturna, muitas vezes, é emocional, é um trauma. Tá? Eu já atendi criança pequena que tinha problema de fazer o número 2, né? Vocês sabem o que é o número 2, é o cocôzinho, tá? Por problemas emocionais. O desfraude é uma coisa muito séria, que tem que ser trabalhada. Às vezes a criança sai com o piniquinho pelo meio da casa. Deixa, não faz mal. Derrama lá um xixizinho, um cocôzinho pelo meio da casa. Faz parte. Tá? A criança comeu cocôzinho. Não vai morrer, não. Tá? Então, nós temos que cuidar. Às vezes, essa criança, ela vive num ambiente de muitos limites, de muitas regras.
tá? Um ambiente persecutório. O que é esse ambiente persecutório? A criança não pode fazer nada. É um mini adulto. Ou pode fazer tudo? Não. É buscar um limite. E aqui a afetividade, pode falar, quem quer falar? Oi, prof. Obrigado, eu vou perguntar. O quanto que é importante para a criança ter horas de ócio? O que a gente vê hoje também? Porque acho que uma superestimulação, né? A criança está sempre, talvez, indo para a escola, às vezes o dia inteiro, quando não está na escola, está na natação, está na aula de língua, está na aula de não sei o quê, está fazendo uma atividade e acaba não tendo ócio, né? Aquele tempo de fazer nada. Olha, muito pertinente a sua pergunta. É um mini adulto. Tem mais agenda do que um adulto. Então, claro, é o que eu coloquei. Tem criança muito solta, às vezes até por uma condição financeira, ela só tem a escola. Mas a Curitiba, por exemplo, agora está tudo parado, mas Curitiba oferece muita coisa gratuita na Rua da Cidadania, para que o adolescente vá fazer, e mesmo as ONGs, as organizações não governamentais, eu acho que Curitiba é muito rico para você fazer muita coisa. A criança, ela tem que ter um equilíbrio. Ela precisa ter pelo menos meio período para brincar. Pelo menos. Então, tem gente que engrandece a China, que a criança fica não sei quantas horas na escola, que a China tem a melhor educação. Eles estão criando robô para trabalhar. Aquilo lá é uma escravidão. Aquilo lá é um crime. Sabe? Então, por isso que a própria escola, hoje, ela tem, né, Cleiton? É o Cleiton, né, que falou. Ela tem aqui uma proposta para o brincar. Então, eu posso aprender a ler e escrever brincando, me divertindo, fazendo uma coisa gostosa. Eu lembro, né, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Tem uma escola aqui ao lado do prédio onde eu moro. E daí eu fui de manhã cedo pegar alguma coisa para o café e tinha uma menina que ia para a escola. Aí eu olhei para ela assim, e daí você está feliz que você vai para a escola? Ela falou, eu não. Eu estava muito mais feliz em casa. Então, claro que a criança, ela também não pode ter, né? Às vezes a gente não tem que dar o direito dela de escolher, ela precisa ir para a escola. Mas ela precisa do brincar espontâneo. Eu trabalhei muito tempo com a pré-escola, isso faz muitos anos. Trabalhei como alfabetizadora, com o primeiro ano, o segundo ano. E naquela época, lá atrás, a criança tinha que se alfabetizar. Gente, se chegasse final do ano e alguma criança não soubesse ler e escrever, você era trucidada. Você tinha lá 30 crianças alfabetizadas e 3 que não. Você ia ser malhada pelas 3. Então, o que eu fazia? Eu sempre tinha cantinhos na minha sala para eles brincarem. Então, quem acabava a tarefa, eu dava um tempinho para brincar. Gente, eles me amavam. Então, quer dizer, a própria escola não precisa ser um massacre. Então, tem criança que tem essa agenda, triste agenda. Vai para o balé, vai para o inglês, vai para isso, vai para aquilo outro.
Eu tenho uma sobrinha assim. Outro dia eu falei para o meu irmão. Ela estuda, ela faz inglês, ela faz dança, ela faz violão, ela faz artesanato, sabe? Então, a criança precisa brincar. Respondi a tua pergunta, Cleiton? Perfeito, prof. Mas será que no contexto atual, isso não é algo que faz muito sentido? Porque, assim, na minha infância, eu brincava muito na rua, certo? Eu não tinha tanto acesso à tecnologia, ao computador, essas coisas, então a gente acabava ficando muito tempo na rua. Hoje em dia, isso não é uma realidade para muita gente. Outra coisa também é que minha mãe ficava em casa. Minha mãe trabalhava, mas trabalhava de casa. Hoje em dia, é difícil que tenha algum adulto em casa para cuidar da criança, né? Então, acaba que muitas vezes as crianças elas ficam relegadas à tela, algumas coisas assim. E às vezes nesses ambientes como um curso de alguma coisa, uma aula de alguma coisa, a criança tem a oportunidade de interagir com outras crianças, de brincar, de estar num ambiente em que elas vão ser cuidadas, né, em que elas não vão estar jogadas, e que elas vão poder socializar. Ah, sim, né? Às vezes é melhor ela estar numa escolinha do que ela estar em casa abandonada. Sim, exato. E, prof, posso dar só, até para contribuir. A gente teve esse exemplo aqui na minha casa. Meu filho tem 5 anos, né? Não esse ano de pandemia, mas um ano antes ele estava na escola integral, né? Por causa dos nossos trabalhos, enfim, tanto eu e minha esposa trabalhamos o dia fora, e a gente remoldou toda a nossa rotina, e acabamos optando por tirar ele o dia inteiro da escola, porque mesmo que a escola era uma escola muito boa, que oferecia várias atividades, tinha várias formas lúdicas também de apresentar, mas meu filho estava se tornando extremamente ansioso, e a gente via nitidamente que ele estava com a cabeça cansada. As crianças né? têm estresse. Exato. Então, eu acho que para nós psicólogos é um prato cheio a sociedade hoje, né? Que vai criando crianças cada vez mais ansiosas. Para nós é um campo bom para a gente trabalhar futuramente, né? Mas, de fato, era muito complicado. A gente remoldou muito aqui em casa por causa disso, porque eu vivi na prática o quão não salutar foi essa experiência, né? De excesso de coisas. Mais alguma coisa, Cleiton? Não, tranquilo, professor. Então, assim, isso que o Cleiton está trazendo é bem relevante. O ideal é que essa criança fique meio período em casa. Tá? Eu não sou a favor da escola integral. Agora, entre ela ficar sozinha, abandonada, nós sabemos de casos, principalmente no Hospital dos Queimados, tem muita criança que fica sozinha, se queima. Então, qual é o ambiente mais seguro para ela? Então, nós temos que ver isso também. Tá ok? Agora, a casa é importante para a criança. Ela estar em casa. Por mais que essa escola infantil seja uma escola boa, uma escola estimulante, não é a casa. Não é o cheirinho dele. Vocês não gostam da casa de vocês? Eu adoro a minha casa. Meu cantinho, o lugar que eu como. Aprendi até a gostar desse espaço aqui que eu trabalho agora. Antes eu pouco usava. Agora é meu espaço. Eu coloquei até uma planta aqui atrás, dei uma ajeitada, assim, para ficar um ambiente mais gostoso, para eu poder trabalhar. Tá? Mais alguma contribuição, pessoal? Profe, Pois não.
Minha filha, foi bem semelhante isso que o Cleiton falou. A minha filha hoje tem 17 anos. E quando ela era menor, pelos 2, 3 anos, eu cogitei colocá-la numa escola integral, por causa do trabalho, né? Uhum. Aí o irmão dela, o mais velho, falou assim, não quero que a Malu estude numa escola integral, porque ele estudou e ele detestou, ele sentia falta de casa, tudo. E aí o que aconteceu? Eu fiz um remanejamento para ela, para ficar com ela, eu optei por ficar em casa com ela. Deixei o trabalho de lado e voltei, claro. Mas você teve condições de fazer isso financeiramente, vamos dizer. Eu acho que a gente abre mão. Eu abri mão de muitas coisas, né, para isso. Antes eu tinha tantas coisas, e aí, para fazer isso, eu deixei de ter essas coisas. E assim, não me arrependo nem um pouco. Voltei depois, né, quando ela estava maior. Não me arrependo nem um pouco, porque acho que foi a melhor coisa para ela, ficar mais tempo em casa do que, com certeza, na escola. E nunca coloquei, assim, em balé, em outras atividades, porque ela não pedia, não sentia falta e também não queria. Eu queria aquele contato mesmo, sabe? Só isso. Isso que você está trazendo é muito importante também. Você terminou? Era isso? Terminei, prof. Uhum. Então, um dos meus sobrinhos foi estudar no Positivo. E ele nunca quis ir, mas ele acabou indo. Então, ele, apesar da mãe dele ter sido criado por babá, às vezes comigo, né, pouco com a mãe, mas a mãe dele, que era minha irmã, que lamentavelmente não está mais entre nós, tá? A mãe dele, sempre à noite, ela fazia uma jantinha para ele. Então, ela fazia uma jantinha, ela conversava com ele, né? E ela acompanhava e tal. E ele tinha muitos amiguinhos que não tinham isso, que eram criados por babás, as mães estavam lá, não sei aonde, o pai viajando, a mãe viajando, e eles iam lá para a casa da minha irmã, né? Daí a minha irmã fazia um bolo, fazia um suco, e daí e eles davam esse depoimento. Eu brincava com eles, né, todos juntos e tal, e eles davam esse depoimento. Tinha um que queria morar com a minha irmã. Então, essa coisa, eu acho assim, ó, né, mesmo que nós tenhamos um outro tipo de modelo de família, né, nós temos aí os modelos de família plurais, mas essa coisa do aconchego, do lanchinho, da criança chegar da escola, ter uma comidinha. Tantas crianças que não têm isso, gente. Que não tem uma mãe, ou um pai, ou um tio, ou uma avó esperando. Como isso é importante. Isso tudo está interligado ao afeto, esse cuidado. Cuidar, educar e ensinar. Esse é o tripé. Ok? Então, buscar esse equilíbrio. Claro, nós temos famílias com necessidades básicas, mas mesmo assim, se vocês ouvirem as histórias das pessoas antigas, quantas dificuldades que elas passaram para criar os filhos. Mas elas não eram só procriadoras. Elas cuidavam realmente. Então, como a afetividade nos seus aspectos da autoestima pode contribuir para o progresso de ensino-aprendizagem. Claro, uma criança que acredita nela, que tem uma autoestima, uma autoimagem,
que a família incentiva, ela é diferente. Mas cuidado, tem criança que a família fica muito em cima, tem medo de errar, tem medo de fracassar. Lembrando sempre, colegas, que a frustração é importante. A criança precisa aprender a se frustrar. Senão vai ser aquele adulto, que quando você diz não, joga tudo. Sapateia. Essa dimensão afetiva, ela está relacionada à construção do conhecimento. Então, o conhecimento, ele transcende, nós incorporamos esse conhecimento, essa construção afetiva. E aqui os 3 teóricos, Piaget, Vygotsky e Vallon, que vão fazer parte do quê? Das teorias socio-interacionistas. Das teorias socio-interacionistas que nós vimos em aulas anteriores, a questão da concepção inatista, da concepção ambientalista e da concepção interacionista. Que o processo de aprendizagem, o processo de desenvolvimento está ligado com o quê? Com as interações. E isso que vocês 2 trouxeram é fundamental. Será que é mais importante eu me matar em trabalhar e ter um carro 0 na garagem? Ou é mais importante eu recuar, trabalhar menos, mas eu ter tempo para o meu filho? Quem sou eu para pré-julgar alguém, para apontar o dedo? Você não deveria ter filho. Não, nada disso. Nada disso. Mas o ideal é uma gravidez planejada. Claro, às vezes o casal planeja uma coisa e da outra. Tá? E acontece outra. Mas a criança sofre menos quando ela faz parte de uma família planejada. Pessoal, Freud trouxe uma grande contribuição na questão dos impulsos sexuais afetivos. Então, ele traz lá a questão do id, do ego e do superego, e ele também vai trazer a questão, a questão aqui da fase anal, oral, fálica, que nós vamos estar vendo aí. Aqui nós temos o quê? As divergências, a construção do conhecimento, a interação com o meio, com os objetos, os impulsos sexuais, e a convergência, que é a questão da afetividade, do fator motivador, da efetividade, do conhecimento. Então, tanto a divergência quanto a convergência, elas estão sempre trabalhando juntos. E a criança, ela está construindo o seu psique. Não tem adultos que você fala assim, meu Deus, como é infantil. Ai, como é infantil. Você ter atitudes brincalhona e tal é uma coisa. Sabe aquele adulto assim, que qualquer coisa se emburra? Se você não concorda, já se emburra. Tem o quê? Um psique infantil. Então, o nosso trabalho enquanto psicólogos não é um trabalho simples. Por isso que eu insisto. Se você está aqui no curso de psicologia, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que pesquisar. Eu fico tão chateada quando eu posto os artigos, eu coloco os vídeos, e às vezes eu vejo tão pouco retorno nisso. Tão pouco retorno.
Porque você avaliar o psique é complicado. Você diagnosticar. Por que muita gente começa um processo terapêutico e nunca termina e cai fora? Claro, alguns porque percebem que a terapia não é para eles, nem todo mundo tem que fazer terapia. A terapia não é para todo mundo. Mas tem muita gente que, por quê? Porque esse terapeuta não consegue vincular. Não vincula. Não passa segurança. Não passa segurança. Claro, tem pessoas que vão no psicólogo para testar o psicólogo e não se tratar. Um dia eu falei para uma paciente, né? Eu olhei para ela e falei: você veio para me testar? Ou para se tratar? Né? Você veio aqui para quê? Para discutir teoria ou se tratar? E nós temos que ter essa diferença. O curso de psicologia, sala de aula, é para buscar conhecimento dentro da área da psicologia. Terapia lá fora. Terapia não é aqui. A importância da família, da escola na construção da autoestima. Pense um pouco, Você não precisa colocar isso aqui, tá? Mas pense um pouco sobre a questão, tá? Sobre a questão da importância do papel da família, da escola. Eu quero que vocês pensem um pouquinho aqui, em que momento que lá na escola, não precisam contar aqui para mim, que lá na escola ou que na vida, vocês sentiram que vocês foram diminuídos, que vocês foram rejeitados, que vocês, a professora diminuiu vocês. Eu já vi atitudes horríveis, horríveis. A professora humilhar a criança. Pegar o caderno assim, ó, e arrancar a folha, e rasgar. Então, então nós temos que prestar atenção aí. Opa, fiz alguma burrada aqui. Prof. Oi. Eu vi uma situação dessa agora, no início das aulas. O meu filho começou a estudar numa escola nova e o meu filho é especial. Tá. E aí eu estava assistindo a aula com ele, porque eu fico do lado acompanhando, né? E a professora, no primeiro dia de aula, não sei se ela estava estressada pela situação, porque... Eu não falo o nome da escola, tá? Não vou falar. Estava estressada pela situação que todo mundo está passando, e é compreensível, mas ela estava tratando as crianças assim com uma rispidez, uma grosseria, sabe, que me espantou. E daí, num momento, ela disse assim: eu não vou ficar repetindo, eu espero que vocês anotem o que eu estou falando, porque aqui não tem nenhum débil mental, não tem nenhum retardado mental. Ele está no 6º ano. E o meu filho ele tem uma dificuldade motora e tem características de TDAH. Ele não tem o laudo conclusivo ainda, está sendo investigado. Mas aí, quando eu ouvi isso, nossa, eu fiquei muito braba. Daí liguei na escola, reclamei, falei que, olha, no primeiro dia de aula, você ter que ouvir uma coisa dessa de uma professora, e não é uma escola assim, é uma escola muito conhecida, inclusive, bem recomendada. Sabe? Daí a prof falou isso agora, me lembrei na hora que eu ainda falei para o meu marido, poxa... Ai, amiga, como eu fico triste, eu tenho vontade de chorar. Não, imagine eu como mãe, tendo que ouvir isso. Aí falei com a diretora, né, eu falei, olha,
Eu não sei o que ela quis dizer com retardado mental, com esse termo. Se ela estava se referindo a uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, mas não é esse termo que se usa. Faz anos que não se usa mais, né? Faz anos. Gente, assim, e aí o que ela ensina para os outros alunos é isso que me espantou, sabe? Que é normal chamar uma outra criança de retardado mental. Professora. Essa professora está com problema. Professora. Está com sérios problemas. A problemas. professora dela, ó, essa comigo não trabalharia. Ela vai se tratar, uma mulher dessa, ela está com problema. Professora. É muito triste. Em pleno século XXI, você ouvir isso. Não, eu fiquei, assim, horrorizada. Eu falei, olha, eu acho lamentável ter que, no primeiro dia de aula, vir aqui para fazer uma reclamação da professora que eu nem conheço ainda. Mas eu falei para ela, vejam a aula, assistam a gravação da aula e depois vocês me retornam, porque vocês vão ver que ela falou com essas palavras. Gente, nós estamos em pleno século XXI, vocês sabem que eu trabalho com a educação especializada em inclusão desde 85, tá? E eu não admito isso. Eu já vi cada coisa. Eu tive uma mãe agora que me ligou, a filha dela tem laudo, e a filha dela faz curso superior. E a mãe levou num psicólogo. A mãe, eu indiquei para a mãe levar ela numa psicóloga. Sabe o que a psicóloga falou para a mãe? Mas aonde que a sua filha tem capacidade de fazer faculdade? Olha, é um absurdo isso. Por que eu estou colocando isso? Gente, por favor, né? O sonho dessa menina, dessa mãe, a menina está numa universidade, essa universidade faz um excelente trabalho na área da inclusão. E daí a mãe, e eu ainda encaminhei a menina para um atendimento psicológico, gente. E a psicóloga falou isso, não, mas ela nunca vai se formar. A psicóloga falou na cara da mãe. Que absurdo, né, prof? Não, por isso que eu falo, tem muita gente que aponta o dedo para a Uniandrade. A Uniandrade é uma instituição, olha que eu já trabalhei num monte de instituição e trabalho, né? Não vou falar aqui também, né? Por uma questão ética, a aula está sendo gravada e tal, tá? Mas a Uniandrade, ela acolhe o aluno. Nós temos a SINAC, a gente atende. Claro, às vezes tem aquele estudante que ele não quer se identificar, tá? Ele passa o curso todo, às vezes se sacrificando, às vezes ele tem dislexia, às vezes nós descobrimos agora recentemente um estudante que tem autismo leve, está terminando o curso, a família escondeu, tá? Então a gente, claro, mas... sabe, a gente acolhe, nós fizemos um trabalho, né? Nós temos uma aluna com deficiência visual total, ela veio de uma outra instituição totalmente traumatizada, ela faz letras, é uma querida, Todo dia eu converso com ela pelo celular, eu entro no AVA com ela, eu leio as atividades com ela, eu incentivo ela a estudar, os professores. Eu já fui na casa dela 2 vezes. Tá? Ela é ansiosa. Às vezes ela me liga 3, 4 vezes por dia. Eu atendo, eu largo tudo que eu estou fazendo. Gente, não dá. Eu acho lamentável, em pleno século XXI, um profissional ter esse tipo de atitude igual psicólogo. Quando a mãe me relatou que a psicóloga teve essa atitude, eu não quis acreditar. Professora. Pois não. Eu tenho TDAH também. E daí eu acabei aprendendo bastante. Daí, às vezes eu converso com isso com algumas pessoas. O que eu estou falando agora?
Desculpa? O teu nome é? Eduardo. Ah, tá. Tá bom. Eduardo. Fale, Eduardo, pois não. Eu tenho uma amiga alemã e ela me falou que quem tem transtorno de déficit de atenção na Alemanha é recomendado a não fazer um curso superior, porque vai ser um profissional, vai ser um acadêmico medíocre na perspectiva deles. E a pessoa não é. E é uma coisa institucionalizada, um país de primeiro mundo, e eles acreditam nisso. Porque eles acreditam que existem outras maneiras. Lá o curso superior, ele não necessariamente é visto como um status que tem no Brasil, né? Aqui no Brasil você precisa fazer um curso superior, a gente tem muito isso. Lá eles não têm tanto isso. Então eles recomendam que pessoas que têm transtorno de déficit de atenção sigam mais para a área de um curso técnico, alguma coisa assim. Porque talvez o meio acadêmico não seja muito recomendado. Por isso que eu falo. Apesar de tudo, né? Eu não conheço muita coisa aí fora, mas eu prefiro o Brasil. Tá? Eu acho que, lamentavelmente, a imprensa, né? Essa imprensa tóxica, tá? Não mostra, né? O que o Brasil faz. Por exemplo, ensino superior nos Estados Unidos não é problema do governo. Quer fazer uma faculdade, pague. Educação infantil não é problema do governo também. Tá? Então, o Brasil tem muita coisa boa. E o TDAH, o déficit de atenção, hoje, Eduardo, nem entra mais dentro da nossa lei, da lei de 2015, o TDAH, déficit de atenção, é considerado um transtorno, não é considerado uma deficiência, e não entra mais na questão da inclusão. Sim, não, eu tô ciente, mas é uma limitação de aprendizagem, né? Ele acaba impactando muito na aprendizagem, é tipo a dislexia, assim. Ela entra... quem estuda muito isso, você deve procurar, é a Nádia Bossa, tá? Que são os transtornos de aprendizagem, que é dislexia, dislalia, descalculia, déficit de atenção, hiperatividade. Então, lá atrás, nos anos 2000, por aí, inclusive, o estudante, a criança que tinha déficit de atenção e hiperatividade, ela tinha um profissional de apoio. Tá? Hoje não, hoje ela vai para a sala de recursos, tá? De recursos de aprendizagem, que a prefeitura tem um trabalho excelente dentro das classes de recursos de aprendizagem, vai para um atendimento e tal, mas é vida que segue, né? É vida que segue, não. Então, é isso que eu falo, né? Às vezes a gente critica o nosso país, às vezes a gente critica o nosso local de trabalho, o local onde nós estudamos, Nós tivemos uma acadêmica aí que saiu de um curso da instituição, foi para uma outra, veio correndo. Professor, ninguém dá apoio, Eu estou aqui com o meu WhatsApp tocando direto, atendendo, conversando com os estudantes que têm dificuldade, tá? Sabe, Eduardo? Então, a inclusão no Brasil, ela avançou bastante, ela avançou muito. Mais alguma questão? Profe, acho que tem uma aluna que faz tempo que quer falar, Caroline, se não me engano. Fale, vocês têm que me... É porque eu não enxergo daqui. Eu não vejo vocês, eu só vejo o slide, tá? Eu não sei se você consegue me escutar. Consigo. A professora falou sobre a professora, sobre quando a criança não aprende a ler no mesmo tempo que todo mundo. Uhum. E aí agora você citou no momento que você se sente mais inferior aos outros, né? Que a professora te fez sentir assim, e foi isso, porque eu tinha 8 anos e não tinha aprendido a ler ainda, enquanto todo mundo da minha turma já sabia ler. E ela gritou assim, sabe? Fez maior vuco por conta de eu não saber ler. E daí, depois disso, eu contei pra minha mãe, né? Óbvio, e daí que foi diagnosticado o TDAH também. Uhum.
Mas ela também, ela até saiu do colégio por conta disso. Claro, porque cada um tem seu tempo. Eu vou entrar, sabe, Carol? E isso ainda te incomoda, Carol? Bastante, eu lembro bastante disso. Tanto é Óbvio. que no primeiro semestre da faculdade eu até comentei com a senhora com a senhora, você, não sei qual que você prefere, sobre isso. Não sei se você se lembra. Lembro. Porque Deixa é eu uma ver a coisa. tua carinha. Onde é que Ah, está eu a não tua tenho carinha? webcam, não queira ver. Ah, mas eu sei quem é, agora eu lembrei. Aham, lembrei, Então, Carol. eu até comentei com você sobre isso, porque Eu acho que eu até tenho aqui a tua fichinha, anotadinho, que eu tenho a fichinha aqui para eu porque atender. quando eu fui para mostrar o laudo para você, acabou acontecendo a Ah, pandemia. eu tenho. Uhum. E daí, isso ainda afeta um pouco a autoestima, né? Não tem como, eu lembro bastante, mas vida que segue. Mas, então, Carol, depois qualquer coisa você fala comigo no particular, né? Para a gente retomar isso aí, se você precisar de Uhum. alguma ajuda, tá? Agora Agora eu minha, lembro de você, eu lembro. é, uhum. Agora minha psicóloga, porque minha psicóloga é de idade, né? Ela não tá fazendo O atendimento. atendimento. Daí agora não tem como eu pedir para ela me mandar de novo, porque ficou com ela no meu arquivo. Aham. Não, mas daí você pega o número do meu celular, pode pegar com o Cleiton para a gente conversar, daí em particular, tá bom? Beleza. Tá? Prof, Oi, pois não, Lucimara. não tem como eu ficar quieta ouvindo essa colocação da Keila, né? Enquanto educadora que eu sou, quando a gente ouve isso, realmente a gente fica muito triste, muito angustiada em saber que existem profissionais, né, que dizem ser educadores, né, professores, agindo dessa maneira. Eu sempre comento, faço minhas colocações aqui, trabalho numa escola da rede municipal, onde realmente não é fácil o nosso trabalho de inclusão, mas nós procuramos, é o que eu falo para as famílias, porque nós recebemos muitas famílias que vêm do núcleo de educação com indicativo para fazer matrícula na nossa escola, e sempre que eu recebo com indicação, eu falo, olha, nós não somos a melhor escola de Curitiba, longe disso, estamos muito longe de ser perfeitos, né, somos humanos, Mas erramos. é uma escola referência, né? É uma escola referência. E em relação ao trabalho de inclusão que nós fazemos, realmente a gente procura dar o melhor. E me deixa muito chateada, porque a nossa CEP desse ano foi sobre acolhimento, né? Sobre acolhimento dessas crianças, como que deveria ser feito a acolhida desses alunos que ficaram praticamente, né? Quase um ano em quarentena, e tivemos uma CEP inteira onde nós falamos sobre esse acolhimento. E me deixa realmente muito triste saber que professores ainda agem dessa maneira, né, principalmente se tratando da questão de inclusão, onde a gente já tem encaminhado um certo tempo dentro da cidade de Curitiba. Uhum. É muito triste isso, bem isso. Laucimara. Pessoal, mais alguma questão? Mais alguma questão? A Fabiola colocou aqui, né, sobre a deficiente auditiva do primeiro período, né, mas eu acompanhei ela, né, o caso dela, ela saiu por questões dela mesmo, né, não posso entrar aqui em detalhes, né, tá? Não foi por falta de apoio, nada. Foram questões dela mesmo, né, ela não, né, mas a instituição está aberta, né, para recebê-la de volta quando nós voltarmos para o modelo, né, modelo presencial aí. Pessoal, mais alguma questão? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pessoal, eu vou a aula até aqui, tá? E assim, não deu para discutir tudo, né? Mas o que nós temos que pensar?
qual é o papel da família, qual é o papel da sociedade, qual é o papel da escola, e, lamentavelmente, esse tipo de atitude deixa marcas. E a primeira infância, ela é muito forte. Principalmente a primeira infância, esse processo que a criança vai para a escola. Então, a criança tem um tempo, ela pode ser alfabetizada até os 8, até os 9. Então, tem o que eu falo, né? Eu acho que muitos professores, eles deveriam de ter uma formação do tipo de linguagem que eles utilizam em sala de aula. O tipo de linguagem. Quem trabalha comigo sabe que eu sou chata. Na frente de criança, eu não admito certas conversas, né? Certo tipo de vocabulário, certo diálogo. O adulto tem que cuidar, tá? Tem que cuidar. A criança, ela precisa ser respeitada, tá? Pessoal, alguma dúvida? Como é que foi a aula para vocês? Alguém quer... Foi ótima para mim, prof. Aliás, tem sido sempre. Obrigada, Keila. Alguém tem alguma crítica à minha pessoa? Eu também estou aberta, né? Eu estou em processo de construção, apesar de ser uma velhinha já. Nem os botox estão resolvendo mais, gente. Olha, tá caro o botox, tá difícil. Olha, tem que arrumar alguém para pagar o botox, né, povo? Nem para pagar uma cervejinha que dirá um botox. Ai. Mais alguma coisa? Tá? Então, eu vou postar ainda para a próxima aula o material de hoje, os 4 artigos, tudo certinho. Na próxima aula, nós vamos trabalhar as apresentações. Se der tempo, eu continuo os slides, tá? Então, eu vou interromper a aula aqui.